vários convidados. Meu querido amigo Leonardo Stoppa, aqui logo abaixo. À minha esquerda, ou à minha direita, talvez para quem assista, o Zé Uchoa Fernandes, professor de letras lá do estado do Maranhão. E abaixo do Zé, mas evidentemente isso não tem nenhuma, né, não tem nenhuma relevância do ponto de vista de importância, a Daphne Ashton Brasil. Boa noite a todos, boa noite, Daphne, tudo bem? Boa noite, pessoal, boa noite, companheiros do 247, boa noite, Zé, boa noite, Léo. Boa noite, Léo, tudo bem? Léo, deixa eu só fazer uma correção, porque ficou muito confuso o que você falou, que não tem nada de relevante do ponto de vista relevante. O que o Léo quis dizer é que a posição da Daphne não diminui a relevância da Daphne, porque ficou muito estranho. Depois, na hora que eu ouvi o que você falou, você vai assustar. Eu falei bobagem. É que a gente... Só faltou você colocar a hashtag Somos Todos Bolsonaro, porque saiu muito bolsonarista seu posicionamento. Ou somos todos Sérgio Moro, né? Naquele sentido. Somos todos Sérgio Moro. A gente discrimina a mulher por carinho, né? Porque somos oprimidos, aí a gente joga as mulheres para baixo. Mas se o Zoom quiser modificar a posição e colocar a Daphne no quadrinho de cima, Zoom, você pode fazer isso. A gente não sabe como é que faz. A gente ainda está aprendendo, o Zé Uchoa A gente não sabe, o doutor Zoom que faz. Boa noite, Zé, tudo bem? Vou apresentar o Zé. O Zé é professor de letras lá do Maranhão, assiste a gente direto aqui no Léo ao Quadrado, linguista também, enfim, queria fazer uma live com o Conde, vamos organizar essa live com o Conde, e ele já aprendeu coisas no Zoom que você não sabe fazer, Léo. Ele botou um fundo lá no Zoom. Boa noite, Zé, tudo bem? Boa noite, Lula, eu confio. Boa noite, Léo, boa noite, Daphne, boa noite, pessoal da TV 247. Prazer estar aqui com vocês e poder participar dos debates. Ô Zé, como você está falando pelo celular, eu vou pedir só para você falar um pouquinho mais alto, que o seu som está ligeiramente abaixo do som da Daphne e do Stoppa. Esse Léo ao Quadrado especial, né, que a gente está fazendo em 4, vai ser muito interessante, porque tem muitas coisas para a gente debater. Eu já vou trazer logo de cara a nova revelação da Vaza Jato, né, que diz o seguinte: o Deltan atacava até a Raquel Dodge. O que é engraçado é o seguinte: o Deltan está dependendo da Dodge para se proteger, para se segurar no cargo. Aí o Glenn ele é tão, vamos dizer assim, ele tem tantos requintes de crueldade que na hora que o Deltan está se agarrando na Dodge, ele solta um vazamento mostrando o Deltan falando mal da Raquel, né? O Deltan, a turma lá dele, os procuradores, de maneira geral. Depois a gente vai falar também sobre o novo grande acordo nacional que envolve o Dias Toffoli. Vamos falar sobre as falas grotescas do Bolsonaro. Está dizendo que o povo brasileiro tem que fazer cocô dia sim, dia não, tá, Léo? Ele chegou a esse ponto de recomendar essa questão. Mas eu vou passar para o Léo primeiro comentar essa fala da Raquel Dodge, depois eu passo para a Daphne e para o Zé Uchoa para comentarem esse novo capítulo da Vaza Jato. Você, Léo. Olha, Léo, uma coisa, eu não sei se a gente chama a Vaza Jato de capítulos ou de prestações de alegria, porque cada novo vazamento é tão interessante, é tão fantástico, como que faz uma diferença tão grande na sociedade. Olha, agora o Deltan provavelmente perde o empenho da Raquel Dodge. Aos poucos, e você falou uma coisa fantástica, o Glenn sabe usar o requinte de crueldade. E quando as pessoas criticavam o timing do Glenn, eu falava, gente, não pode ser assim. Se ele joga todo o vazamento de uma vez só, ele perde a oportunidade de fazer exatamente isso. E essa teoria da utilização daquilo que é conveniente na hora certa, ou seja, dar o tapa certo na pessoa certa, é uma coisa que eu percebi desde o início. Você lembra que eu notei isso exatamente no momento que saiu contra o Fernando Henrique? Falei, olha, Fernando Henrique falou bobeira num dia, no outro dia o Glenn solta um vazamento sobre o Fernando Henrique. Essa estratégia é fantástica. Fantástica porque ela estimula quem ainda não foi vazado a ficar quieto. E através desse estímulo, olha, não fala nada não, você sabe que você está no telefone do Dallagnol, você está no telefone do Moro, então não se manifeste. Esse estímulo tira apoio dos verdadeiros, podemos dizer que todos eles são inimigos da nação, mas dos maiores inimigos da nação, que são, sem sombra de dúvidas, Moro e Dallagnol. Aos poucos vai ficando difícil uma pessoa apoiar o Sérgio Moro e apoiar o Dallagnol, principalmente se eles estão nessas conversas, porque eles pensam, olha, melhor eu ficar quietinho, que o Glenn já mostrou seu modus operandi, o Glenn já mostrou seu requinte de crueldade. Se eu fizer qualquer coisa para apoiar o Moro,
aquela conversa sai. Ô, Léo, então tá de parabéns a estratégia do Glenn. Léo, todo mundo fala que você é menino bom, mas esse Glenn é menino malvado, viu, cara? Ele tem requintes de crueldade mesmo. Eu vou dar um alô lá para a Laide de Ananindeua, achei muito legal aparecer a cidade de Ananindeua aqui, e para o Sandro Maia dizendo que a TV 247 é a melhor TV do Brasil. Ô, Daphne, como é que você vê esse negócio da Vaza Jato agora? Ficou ruim para o Deltan, né? Tá difícil para ele se segurar aí. Eu acho que agora o Deltan está completamente desmoralizado, né? Como o Estopa falou, o Glenn está fazendo esses vazamentos cirúrgicos aí, né? Ele solta exatamente o que tem que soltar, na hora que tem que soltar. Enfim, acho que você vai falar mais tarde aí da Raquel Dodge também. Mas eu acho que tudo é pensado e eu fico imaginando o trabalho que isso não deve dar, né? Ele ter acesso a todas essas informações, ler tudo e saber e calcular exatamente quando ele vai soltar e para tentar ir virando aos poucos a situação. Porque, na verdade, não adianta só você soltar a verdade, né? Porque parece que existe um muro aí protetor da verdade e que essa verdade pouco importa a quem está do lado do Bolsonaro, a quem acreditou nas fake news aí do governo Bolsonaro para se eleger. Então, ele vai, aos poucos, manipulando essas pessoas que estão no poder também. Achei muito interessante, concordo em tudo aí com o que o Estopa falou. A Marta está dizendo que o Glenn é a nossa vingança, e o Denilson está dizendo que o Glenn é o cara. Eu vou passar para o Zé Uchoa como especialista em análise do discurso, né, para exatamente falar sobre como o Glenn está conseguindo desconstruir toda a narrativa oficial da grande mídia. E a grande mídia está reagindo, hein? A mídia corporativa. O Moro é capa da Isto É, a capa da Isto É, o Moro fala assim, até vou compartilhar depois essas capas, mas eu vou passar para o Zé fazer esse comentário, daqui a pouco eu abro um post aqui, que tem as capas exatamente das 3 revistas semanais para mostrar como a mídia oficial quer reagir ao Glenn Greenwald. Fala, Zé. Na verdade, Atushi, só um pouco mais, o mais alto que você puder, Zé, o mais alto. Na verdade, o Glenn está fazendo um grande serviço a nós, que é desconstruir um endeusamento do Poder Judiciário que vinha sendo construído desde 2012, 13, ali no julgamento da AP 470, com as jornadas de junho, esse judiciário foi alçado à condição de herói. Foi o único poder da República que não sofreu crítica. Estava blindado. E o Glenn está fazendo um grande serviço de mostrar que não existe nenhum poder endeusado se o povo não tiver o controle desse poder, né? E maranhensemente falando sobre o Deltan, se o Glenn fosse maranhense, não americano, ele diria: Deltan, não te faz de doido, que pau te acha. Muito bom você falar isso, e é muito interessante essa expressão maranhensemente falando, né? Porque tem um poema do Ascenso Ferreira em que ele fala portuguesamente, né? Então eu gostei, ecoou o Ascenso, gostei do maranhense falando. Como é que é? Tu não te acha que é isso? Não te faz de doido, que pau te acha. Ah, pau te acha. Chegou muito superchat aqui agora, Marcelo Noriega dizendo, chegando agora, Lula livre. A Maria José, não vejo aonde vamos com esses vazamentos, mas começo a pensar que só serve para pautar a esquerda. Ninguém está ligando e no grande acordo nacional eles têm armas e provaram que podem usar. A Rosane, liberdade para Lula, todas as ruas no dia 13 de agosto. A hora é agora, meu povo, né? E a Dora dizendo, ficar calado ou talvez sair na dianteira, como o Toffoli, será? Olha só, eu vou abrir para vocês aqui rapidamente as capas das revistas semanais desse fim de semana, para vocês avaliarem o que está acontecendo nesse país, nessa disputa de narrativas, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui é um post do meu amigo Ricardo, lá do blog Gilberto Pão Doce, e ele põe assim, veja época Isto É se revezam entrevistando Moro, Dallagnol e Toffoli. E aí já vai permitir que a gente entre no caso do Toffoli. O Moro diz assim, ó, está claro, o objetivo é soltar Lula. Como se isso também não fosse um objetivo nobre, né? Se o Lula é um preso político e o jornalismo se esforça para libertar o preso político, o jornalismo faz algo extremamente digno. Dallagnol fala na época da Globo, não devo nada, a Lava Jato também não deve. O Dallagnol reconheceu a autenticidade das mensagens. E ele diz, inclusive, que ele tramou a queda do Gilmar Mendes na época. E a Veja tem a famosa entrevista do Dias Toffoli, né, em que ele fala que houve aí um complô para derrubar o Bolsonaro, mas ele conseguiu segurar o Bolsonaro no cargo, né, e depois também
nesse complô, tramou-se aí a permanência do Lula na cadeia. Léo Stoppa, como é que você vê esse movimento das revistas convencionais para segurar o esquadrão da Lava Jato firme e forte? Olha, Léo, o que eu vejo nesse momento é, sem sombra de dúvidas, uma oportunidade muito grande de conversão de desespero em divisas. Obviamente, o que acontece nesse momento não é uma intenção institucional, porque quem tenta segurar o Moro nesse momento se desmoraliza com ele. Isso é óbvio, é por isso que aos poucos todo mundo está pulando fora. Quando o Toffoli solta o verbo e fala que sim, houve um grande acordo nacional, o que ele está fazendo é admitir que é impossível segurar a verdade, não dá mais para manter a verdade presa, ela cresceu demais, é melhor sair da boca dele, que houve esse grande acordo nacional, muito importante chamar a atenção para a possibilidade de um novo acordo ser feito agora para voltar aos 4 meses de mandato e até retirar o Bolsonaro, mostrar para o povo que Bolsonaro, já foi cogitado o impeachment do Bolsonaro, já foi cogitada a retirada, até mesmo uma possibilidade de parlamentarismo, para que as pessoas entendam que o poder não está satisfeito com o governo Bolsonaro. Da mesma forma que ninguém mais que tem um pouquinho de reputação para manter está desesperado no sentido de apoiar o Sérgio Moro, apoiar o Dallagnol. Então, o que eu vejo nessas revistas é que naquele momento, Léo, que o criminoso, ele realmente percebe que ele não vai sair da cadeia, ele paga o advogado. Da mesma forma, naquele momento em que os dependentes da opinião pública percebem que a onda está mudando e que eles podem até ir para a cadeia, eles precisam convencer a opinião pública. Então agora é a hora da imprensa de direita lavar a égua com Moro e Dallagnol. E, obviamente, com o governo Bolsonaro, que já começa a trocar, né, a linha de discurso, percebe que o ódio não vende como antes. O que eu vejo nesse momento é uma oportunidade das revistas de fazer bastante grana, porque acreditar que as revistas acham que essa é a saída mais interessante para eles, isso eu não consigo acreditar, não. O que eu vejo é realmente muita gente desesperada pagando para convencer a opinião pública. Legal. Aqui a Nani curtiu muito o formato, está achando muito legal esse formato aqui com 4 pessoas participando. Queria também dizer que a gente tem que compartilhar, né, o vídeo para a gente aumentar o alcance. Foi muito importante hoje no Bom Dia. Teve um movimento para botar os likes lá em cima. E quanto mais likes a gente tem, mais relevante ele é para todas as pessoas que assistem. Daphne, eu vou passar para você, já entrando no mérito dessa entrevista do Toffoli. O que o Toffoli está dizendo? Né? Que com 4 meses de governo Bolsonaro, os poderosos militares, parlamentares, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, todo mundo se reuniu para tramar um novo grande acordo nacional. Todo mundo estava insatisfeito com o Bolsonaro, e aí eles tomaram a decisão, não vamos dar o golpe no Bolsonaro, não vamos fazer um impeachment. Não fizeram um impeachment. E também acharam que não deveriam pautar a questão da prisão em segunda instância, né, que poderia eventualmente libertar o Lula. O primeiro grande acordo nacional, e o Léo sempre fala sobre esse primeiro grande acordo nacional, foi aquele com o Supremo com tudo, lá do Romero Jucá, para derrubar a Dilma. Agora, um segundo grande acordo nacional para não derrubar o Bolsonaro e para manter Lula preso. É uma vergonha, né? Mas eu passo para você comentar. Olha, Léo, isso aí fica muito claro o tipo de democracia que a gente não tem, né? Porque, na verdade, se você pensar naquele primeiro grande acordo nacional com tudo, a gente vê que a gente teve a nossa presidenta derrubada, né? E que estava tudo tão claro, que tinha, inclusive, o vazamento desse áudio do Romero Jucá, e que nada aconteceu. E agora, com essa entrevista do Toffoli, a gente vê que, na verdade, eles botam quem eles querem no governo. O Bolsonaro não era a primeira opção da direita, né? O Bolsonaro veio correndo por fora aí porque, com esse discurso de ódio do antipolítico, ele conseguiu chegar a algum lugar, porque a própria direita já não emplacava mais, no PSDB já não emplacava mais ninguém, né? Não conseguiram emplacar aí o candidato deles, e aí eles tiveram que
deixar o Bolsonaro chegar à presidência da República, e agora, mais uma vez, mesmo contrariando a própria direita, né, que a direita agora está dividida, eles fizeram um acordo para deixar o Bolsonaro. Então, na verdade, o que me assusta hoje em dia, a gente, e aí não sei se eu posso falar isso de uma maneira tão direta, mas que a gente ainda acredite que eleição, que a vontade, que a soberania popular do brasileiro está sendo respeitada. Não está mais sendo respeitada, não foi respeitada. A gente votou na Dilma e tiraram a Dilma. Então, agora, de novo, fica claro que é a direita que escolhe, e é assim no mundo inteiro, né? A gente viu aí as notícias que a gente teve hoje. Na verdade, não é mais o brasileiro que está escolhendo quem vai governar. Eles se reúnem e eles decidem. Obrigado aqui a Cristina Naufel dizendo que beleza, TV 247, vocês são maravilhosos. Muito obrigado. Eu vou passar para o Zé Uchoa, nosso professor lá do Maranhão, porque quando você falou assim, a direita que escolhe quem vai governar, o Toffoli fala na entrevista dizendo, não, veja bem, as instituições funcionaram, a gente até conseguiu fazer a reforma da Previdência, como se reforma da Previdência fosse responsabilidade de presidente do Supremo. Ou seja, o Toffoli está mandando um recado para os poderosos, para o grande capital, para dizer o seguinte, seguramos o Lula, né, seguramos o Lula preso, seguramos o Bolsonaro presidente e conseguimos fazer a reforma da Previdência. Zé, como é que você está vendo? Eu vou passar para você comentar e aí depois eu vou deixar vocês fazerem intervenções livres, porque eu não vou ficar assim, tipo, fala um, fala dois, fala três, daqui a pouco cada um começa a falar caoticamente. Fala você, Zé. Na verdade, assim, o recado é, quem manda são as corporações, né? E eu acho que isso vai ficando claro na medida em que você coloca que empresário se reuniu, deputado se reuniu, todo mundo se reuniu para fazer um acordo nacional. Se eu for pegar, por exemplo, o que eu tenho estudado, que são as jornadas de junho, o que a imprensa está fazendo com o Moro? No começo, a imprensa tentou criminalizar as jornadas de junho. Como tinha muito apelo popular, porque boa parte da população pega ônibus e teve apoio, tem o caso célebre da enquete do Datena que deu ruim, né? A mídia abraçou, mas abraçou pautando, abraçou dando um discurso para ser usado após a conquista dos 20 centavos. Né? O que eles estão fazendo com o Moro é um processo reverso, mas igualmente de inflexão. Então, o Moro se tornou um fardo. Né? Agora, esse abandono ele é gradual, ele não vai se dar do dia para a noite, mas o Moro começa a ficar insustentável. E quanto à vontade popular, acho que é isso que a Daphne colocou. A nossa vontade já não é respeitada há muito tempo. Na medida em que você elege um governante, você banaliza o processo de impeachment. Foi uma banalização do impeachment que fizeram com a Dilma, que impeachment não é referendo. Então, ponhamos um referendo de interrupção de mandato. Mas impeachment não é referendo, não houve crime de responsabilidade. O Bolsonaro, sim, esse já cometeu diversos, né? E até agora não foi levado adiante nenhum pedido de impeachment, para ver que a questão é do interesse político e de corporações. Ô Zé, olha só, a Miriam Marques, lá de Nova York, está aqui, do Defend Democracy in Brazil, está dizendo, fora Bolsonaro e nova eleição já. Vou dar uma ideia para a Miriam, para a gente fazer um zoom. Miriam, você que é muito agitadora, organiza todas as pessoas dos comitês assim, pela liberdade, pela democracia no Brasil, ao redor do mundo, Londres, Nova York, Berlim, organiza, quando todo mundo tiver com o Zoom instalado, você me avisa que a gente vai fazer um Zoom de várias cidades. Isso vai ser uma coisa, vai ser um acontecimento apoteótico. Então já estou te dando aqui ao vivo uma missão. Muito obrigado. Boa noite, Miriam Marques, querida Miroca, direto de Nova York. Vou aqui abrir uma tela nossa para vocês verem isso aqui. Dilma, a Lava Jato estruturou o surgimento da pauta fascista no Brasil. Né? E tem tudo a ver com o que o Zé falava sobre a questão das jornadas de junho, porque logo depois de junho veio o Lava Jato, aí as manifestações começaram a ter boneco do Lula enforcado, boneco da Dilma, Lula presidiário, todo um jogo, né, de criminalização da esquerda, ou seja, foi uma construção de discurso, de que a esquerda é bandida e de que a extrema-direita talvez pudesse ser a solução. E tudo isso pilotado pelos Estados Unidos, uma coisa que o Léo Estopa sempre fala, né? Então eu interrompo aqui agora o compartilhamento de tela, passo para o Leonardo Estopa. Ô Léo, e agora você comanda aí o nosso espetáculo aqui, beleza? Sim, Léo, veja bem, uma coisa que nós precisamos agradecer demais o Toffoli, eu falo, nesse momento em que as pessoas realmente começam a colocar as garrinhas de fora,
a gente só tem a agradecer, porque se tem uma coisa que estava difícil explicar para o povo brasileiro, era exatamente isso, o poder das instituições em desequilibrarem o governo, o poder das instituições em fazerem exatamente isso que eles estão fazendo nesse momento, controlando quem vai para a cadeia, quem sai da cadeia. Isso é uma coisa muito bizarra, só que é uma coisa que acontece. Hoje, através desse pronunciamento do Toffoli, fica mais fácil da gente explicar eventos como o impeachment da Dilma. Por que eu acho isso importante? Porque nós temos ainda uma certa resistência ao governo de esquerda, Léo, exatamente por causa disso. Temos uma resistência ao governo de esquerda, porque algumas pessoas costumam acreditar que houve crime de responsabilidade por parte da Dilma, pessoas que não têm noção do que significa pedaladas fiscais, costumam acreditar que realmente aconteceram pedaladas fiscais. E a nossa oportunidade com tudo isso é exatamente essa. Veja, está entendendo o que aconteceu? Você está entendendo quem derrubou a economia brasileira? Você está entendendo que essa união de empresários com políticos, com ministros do Supremo, que foi feita nesse momento para manter o Lula preso, para poder aprovar a reforma da Previdência, ela aconteceu lá atrás, foi o grande acordo nacional, e a finalidade dessa união era deixar o Eduardo Cunha na presidência da Câmara até aprovar o impeachment, que foi exatamente o que ele fez, e nem tocar no golpe de Estado, deixar o golpe de Estado acontecer. Fica muito mais fácil agora para explicar para as pessoas o significado do grande acordo nacional, porque dessa vez não é uma conspiração, dessa vez foram palavras do cara que fez a coisa acontecer, ou seja, o próprio ministro do STF que segurou o Bolsonaro no poder para aprovar as pautas liberais, que evitou o impeachment do Bolsonaro, ou seja, não interessa se tem crime, se não tem crime, o que interessa é que se as elites decidiram, o impeachment vai acontecer. Tudo isso são coisas que a gente pode projetar para o passado. Por que é importante projetar isso para o passado? Porque grande parte da perda de prestígio do campo progressista hoje se deve aos eventos do passado, se deve exatamente ao primeiro grande acordo nacional, e esse grande acordo nacional se repetindo agora, e sendo falado exatamente por parte do grande acordo nacional, pelo ministro do STF, que fez tudo isso acontecer, a gente já consegue perceber que as coisas estão realmente mudando. Eu queria aproveitar que o Léo saiu para tomar um café, e eu queria pedir uma opinião do amigo que é linguista, a respeito do que você acha da forma da esquerda se comunicar com o povo brasileiro, principalmente qual a ideia que você tem sobre esse aspecto linguístico, sobre esse aspecto de comunicação para os próximos dias. Como que a gente tem que se aproximar daqueles que resistem em aceitar a verdade? Gente, antes do Zé falar, eu posso só ler os superchats aqui que estão se acumulando aqui? Vamos lá, Daphne. Então, Miriam Marques diz, fora Bolsonaro e nova eleição, já, cancela já. O Trajano Candelária, amigos, likes, por favor, obrigado pelo superchat. Miriam Marques de novo, combinado, semana que vem, encontro dos coletivos internacionais em Berlim. A Bibi Namastê, Léos queridos, Daphne e o show, obrigado por vocês existirem e, através da TV 247, por proporcionarem esse espaço transformador, embora virtual, sinto vocês perto, tanto como amigo como parceiros na luta. Muito obrigada, Bibi Namastê. A Janina Dobzi, Miriam, conta comigo, falo do Canadá. E agradecer ao novo membro, Paulo Batista, bem-vindo. E também agradecer ao superchat da Lita Lula, Jornadas de Junho, explicitado o início do golpe. Sim, e agradecer também o Wellington Gamer, Lula livre, eu acho que foi. Vai, Zé, com você. Concordo muito com a espectadora que disse que as Jornadas de Junho explicitaram o início do golpe, e eu ia chamar a atenção para isso, viu, Léo? Antes de falar da questão da comunicação, tem um crescendo que começou com o Mensalão em 2005 e com o movimento Cansei, que o Dória lançou, acho que em 2006, 2007, culminou no julgamento do Mensalão em 2012, Jornadas de Junho em 2013, Lava Jato de 2013 para 2014, aquela eleição horrível. Então, é uma sucessão de eventos que constrói a esquerda como um lugar a ser demonizado. Infelizmente, o discurso sobre a esquerda, eu tenho no meu material sobre as Jornadas de Junho, eu trabalho com os posts do Twitter e no Facebook sobre nas jornadas, durante as jornadas. E as pessoas falam, olha, bandeira vermelha aqui não, minha onda é verde e amarela.
Vamos para a manifestação, quem é brasileiro participa. Quer dizer, quem não participa e não concorda com eles, nem brasileiro é mais. Eles cortam a tua identidade nacional. Eles tentam colocar a esquerda não como um oposto da direita, mas como um oposto de patriotismo. Quando a gente sabe que, na verdade, é o contrário. Ninguém valorizou tanto a soberania nacional quanto o presidente Lula e a ex-presidente Dilma, né? E o Bolsonaro, que não é patriota, só se for patriota dos outros, patriota da pátria alheia. Então, eu acho que a questão da comunicação, Léo, infelizmente, eu não sou muito otimista com as redes, porque elas geram um efeito de que você pertence àquela bolha, dá um efeito de pertencimento, uma ilusão de que você pertence. É claro que é importante ter esse canal, a gente está se comunicando, mas não basta isso, é preciso ir para a rua, é preciso ocupar os espaços, conversar com o vizinho do lado. Eu tenho um vizinho do lado que disse, eu ia votar no Lula, mas o Lula não saiu candidato, eu votei no Bolsonaro. Então, precisa abordar essas pessoas, fazer trabalho de formiguinha, e o que eu te digo eu vi esses dias um canal no YouTube que eu também acompanho muito, que é o meteoro.com, e o locutor falava que o que é complexo, a complexidade não viraliza. O simplório viraliza. E a viralização do simplório trouxe a demonização do PT, das esquerdas, de qualquer atuação político-ideológica que fosse minimamente progressista, que fosse minimamente pela soberania. Por quê? Porque essas pessoas elas estão muito mais preocupadas em comprar PlayStation 4 com imposto zero do que a pessoa tenha um prato de comida para comer as 3 refeições por dia na casa dela. É um pensamento egoísta, individualista, que está relacionado com o neoliberalismo, com a supervalorização do indivíduo que a gente tem vivido, né? Eu não sei se eu respondo a sua pergunta, mas pelo menos eu pauto o debate. Não é que eu não tenha esperança com redes sociais, eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços também, mas sem rua, sem conscientização e sem educação, que é o que mais está sendo atacado nesse governo Bolsonaro, educação e meio ambiente, sem educação a gente não vai fazer muita coisa. É preciso educar as pessoas e transformar esses nossos canais em canais educativos. Agora, como fazer isso com linguagem popular para que viralize é a fórmula que, se eu tivesse, eu estaria rico, né? Ou não estaria rico porque a esquerda não teria dinheiro para me pagar, mas eu estaria rico em felicidade. Muito bom, certo. Zé. Deixa eu ler aqui, Estopa, de novo, que já tem um monte de superchat aqui pipocando. E eu vou ler aqui antes de passar para você. Só um minutinho. O superchat, muito obrigada, da Valéria Dalegrave. O poder das instituições em manipular nas eleições e o governo vem da grande mídia, que dá uma aparência de normalidade às ações ilícitas das mesmas. O João Barbosa está pedindo para eu agradecer a ele, então obrigada, João Barbosa. Ele falou, agradece a mim também, aqui eu só obedeço. A Flor Ernestina Martins Espinosa também mandou um superchat para a gente, obrigada, Flor. A Miriam Marques está dizendo, avisem a companheira do Canadá, acho que é Facebook, não sei, FB, Defend Democracy in Brazil, New York. Então está avisado. Então vamos lá, Estopa, você quer que eu passe para o próximo assunto ou você tem alguma coisa ainda para comentar daquele anterior? Não, já que você está querendo passar para o próximo assunto, vamos para a surpresa. E qual seria o próximo assunto? Porque hoje foi um dia muito farto, né? Precisamos admitir que o Bolsonaro tem sido generoso com a imprensa. Voltei. Voltou, Léo. Agora quem tem... A pergunta básica nesse momento é o seguinte. O Léo renunciou ao controle do próximo assunto. A Daphne assumiu. De quem é, nesse momento, após o retorno do Léo, o controle sobre o próximo assunto? Será que o Léo tem essa autoridade para determinar o próximo assunto ou ele tem que ficar de castigo porque ele saiu para tomar um café? Não, Léo, eu estava saindo só para testar se dá para sair, para voltar, não queria tomar café, não. Era só para testar as funcionalidades da operação. Mas eu queria trazer... café aumenta a pressão, tá, Léo? É verdade. Eu queria trazer as bobeiras do Bolsonaro, e aí, como vocês são especialistas em discurso, ele fala muita bobagem, uma por dia ou várias por dia. Aliás, se ele fica abaixo de 3 por dia, a gente já fica frustrado. Mas hoje ele falou uma frase que eu achei muito emblemática, Léo. Ele falou o seguinte, ele foi questionado sobre violência policial, né? Mortes de policiais, abusos, se os policiais deveriam ser presos ou não. E ele falou assim, olha, se abuso jornalístico desse cadeia, todos vocês estariam presos, todos vocês jornalistas. Vou perguntar primeiro para o nosso linguista se isso é uma ameaça à imprensa ou se é só uma frase banal. Porque, de fato,
existem abusos jornalísticos. Existem jornalistas que abusam, principalmente os que foram alinhados ao Bolsonaro, à direita, etc. e tal. Quando ele fala, se abuso jornalístico desse cadeia, todos vocês iriam em cana. É uma ameaça aos jornalistas ou é só uma frase, uma construção lógica do ponto de vista da linguística? Eu acho que não é uma ameaça, é uma confissão. É uma confissão de quem teve uma mídia conivente. Vamos lembrar que a Rede Globo teve a opção de fazer o debate do segundo turno e entrevistar o Haddad, e ela optou por não fazer. É uma confissão a quem colocou ele lá, de quem colocou ele lá. Ele sabe como chegou lá. Ele simplesmente está revelando como foi tudo isso, né? Agora, sobre a mídia, é importante a gente deixar claro, né, que eu estava falando um pouquinho de redes sociais, a mídia ainda pauta o debate das redes sociais. Se você pegar ainda agora, o noticiário de agora, quem pauta o debate em redes sociais é a grande mídia. Dificilmente a gente tem o mesmo alcance. Assim, a gente não tem o capital que eles têm. 247 não tem o capital de uma Veja, de uma Folha de São Paulo, de uma Globo. Então, é nesse sentido que eu falo que, infelizmente, vou pegar aqui minha referência a Gessé Souza para dizer que a classe média brasileira, essa nova classe média que os governos do PT proporcionaram ao aparecimento, foi o megafone das grandes corporações, tem sido ao longo de todos os processos políticos do país. Mas sobre o Bolsonaro, acho que é mais uma confissão. Vocês? Ô, Léo, quando você falou vocês que são especialistas, eu achei que a gente era especialista em bobeira. Ainda bem que a gente é especialista. Não, especialista em bobeira é o Estopa. O Estopa é especialista em bobeira. Então deixa eu falar, Léo, já que eu sou bobólogo, né? Já que eu já recebi esse título de bobólogo, eu vejo e olha, eu tenho uma leitura muito diferente, eu tenho uma leitura que o Bolsonaro, ele trabalha um discurso que conseguiu eleger um tonto como? O cara virou presidente da República. Isso que para nós são idiotices, isso que para nós pode parecer ameaça, tem um duplo alcance. Lógico que a gente pode pegar, sim, um pouquinho, talvez 10% de intenção de ameaça, mas 90% entra em um campo que ainda não foi estudado pela linguística, mas obviamente vai ser trabalho aí de alguma tese de doutorado. É a mitada. A mitada, ela tem tido um efeito extraordinário no Brasil. Sabe por quê? O político foi demonizado. O jornalista foi demonizado. No primeiro momento, o político foi demonizado. No segundo momento, a imprensa foi demonizada. Então, se tem uma coisa que as pessoas que têm pouca consciência do que está acontecendo querem, é ver as pessoas que estão do lado da imprensa tomando as cacetadas. Então, se uma pessoa de esquerda se manifesta e o Bolsonaro solta uma mitada, ele recebe aplausos, né? Tem um filme, inclusive, que trouxe muito bem esse sentimento, e a gente precisa fazer essa correlação, porque assim a gente consegue entender o sentimento dessa era, assim a gente consegue entender o crescimento do Bolsonaro e fazer até uma análise do funcionamento do discurso. Nem é a análise do discurso. A análise do discurso, obviamente, aponta para um Bolsonaro que cumpre as regras do que está dando certo, mas uma análise sobre a efetividade do discurso, é o sentimento da sociedade nesse momento. Aquele sentimento de ver um confronto e ver a sua parte no confronto estapeando a parte que você não gosta no confronto. E aquele filme dos oclinhos, né, dos rappers, né, dos repentistas, que surgiu com aquela música, aquele oclinho, que foi utilizado nos memes dos últimos anos, assim, de uma forma intensa, resume o Bolsonaro. Se você quiser entender o personagem que o Bolsonaro tem feito nos últimos tempos, é só você lembrar no cara que dá uma super tirada no outro e depois recebe os oclinhos. Esse personagem tem dado muito certo. Por quê? O produto da demonização foi o sentimento de que a esquerda é um demônio a ser combatido. No momento que o Bolsonaro faz qualquer tipo de estapeamento ideológico, responde qualquer idiotice
para uma pessoa que o confronta, olha que interessante, qualquer pessoa que confronta o Bolsonaro é automaticamente na cabeça do alienado colocada dentro da caixinha de esquerda. Então, se hoje o cara mais radical de direita do mundo, o cara mais liberal do universo, se for o próprio Donald Trump, se ele chega nesse momento e contesta o Bolsonaro, ele é colocado na caixinha da esquerda. E qualquer pessoa que é colocada na caixinha da esquerda, ela, ao ver dos eleitores do Bolsonaro, merece ser estapeada pelo Bolsonaro. E quando o Bolsonaro solta qualquer ataque contra uma pessoa dessa, para os alienados é motivo de comemoração. Então o Bolsonaro, o que ele faz nesse momento, apesar de que ele diminuiu os ataques contra o ex-presidente Lula, obviamente para com isso diminuir o engajamento daqueles que o atacam exatamente para se vingar dos golpes contra o Lula, ele continua vivendo esse período de mitada. O período de mitada tem mantido o Bolsonaro com essa certa aproximação. As mitadas produzem seguidores para o Bolsonaro. As mitadas é o entretenimento que vem da presidência da República. E vamos cair na real. Se tem uma coisa que dá curtida, se tem uma coisa que dá seguidores, essa coisa não é instrução. Essa coisa é entretenimento. O Léo, Bolsonaro faz entretenimento. O show, Zé, só um segundinho, Daphne. Já que o Léo falou das mitadas e o Walter Rodney perguntou, olha a mitada do dia de hoje. Bolsonaro sugere fazer cocô dia sim, dia não, para preservar o meio ambiente. Esse é o presidente do Brasil, gente. Isso aí não é um palhaço de circo, é o presidente do Brasil, um dos países mais importantes do mundo, territorialmente, em recursos naturais, capital humano, né? O cara fala que as pessoas têm que fazer cocô a cada 2 dias. Mas, enfim, vou voltar para vocês, porque realmente é muito grotesco, né? Obrigado aqui ao Anísio por se tornar membro. Fala, Zé, você ia comentar algo? Só que o Léo falou uma coisa, que assim, o Bolsonaro coloca as pessoas nas caixinhas, né? E isso é típico do que acontece nos movimentos de web ativismo, que é o que eu assisto, que é o que eu analiso, perdão, que é o quê? Você cria uma identidade, mas a sua identidade, ela não se sustenta por si só. Eu vi um cara definindo as jornadas de junho e ele falava, isso aqui não é um movimento da extrema esquerda, não é uma rebelião adolescente, não é isso, não é aquilo. Ou seja, ele constrói um inimigo para se opor. E, no fundo, ele se acha o quê? Patriota. E quem não é patriota? É a esquerda. E é nisso daí que o Bolsonaro se fundamenta para dar as mitadas. Então, acho assim, não se trata de bobologia, não, Léo. O Léo tá no caminho. O Bolsonaro se tocou que o que viraliza é o meme. O Bolsonaro é um meme ambulante, é um meme no Planalto. É um meme circulando pelo Planalto. E ele trabalha com essa noção da polarização. Se você pegar as jornadas de junho, tem vários polos. Vermelhos, comunistas contra os patriotas, vândalos versus manifestantes ordeiros, os coxinhas contra os prolixos, os caras que só queriam, né, saber de problematizar, enfim. A polarização é o segredo das identidades na rede e também na nossa sociedade, porque a nossa sociedade hoje é um produto da rede que também usa. Não é só a gente que usa a rede também nos transforma e nos usa. Muito legal, muito interessante essa ideia da gente ter um meme na presidência. Fala você, Daphne. Eu acho que, bom, de um ponto de vista da psicanálise, você nunca fala coisas sem ter motivo, né? Ou é alguma coisa que sai do seu discurso, que é através do seu inconsciente que está falando ali, ou é uma coisa de propósito que você está falando. Então, não é questão do Bolsonaro, ou ele tem 5 anos de idade para falar de cocô, xixi, e coisas, ou então tem 9 para falar de coisas sexuais, ou ele realmente faz isso como um método, como os 2 meninos aí, o Léo e o Zé, falaram, que eu acho que é a explicação mais cabível, né? Porque não é possível, né? Então, agora, ele fala, vamos fazer tem que fazer cocô um dia sim, um dia não, todo mundo vai ficar falando disso, ele vai bombar nas redes sociais. Então, eu concordo com essa história do método, acho que o Bolsonaro fala com método, e com essa inteligência ele conseguiu chegar à presidência da República, porque senão, gente, é muito pior do que a gente imagina, então eu prefiro acreditar na primeira opção. Ô, Léo, acho que a gente esqueceu de ler superchat aqui. Não, vamos ler já, deixa eu só dar um comentário, leu aqui o comentário da Lena Pacheco, que está falando com o que você mencionou, ela está dizendo, sim, sempre tem base no inconsciente, e pode ter uma base até nas coisas reais, né? Por exemplo, o Bolsonaro passou por uma cirurgia.
né? A tal da facada, para muita gente, não foi facada, foi um câncer no intestino. Será que o Bolsonaro tem problemas com o aparelho digestivo? Será que ele tem alguma coisa assim, quer dizer, que a gente não sabe da saúde dele? Como o Léo é o nosso cara das teorias conspiratórias e conspirações que se tornam verdade em pouquíssimo tempo, eu vou perguntar para o Léo o que ele achou dessa coisa de fazer cocô a cada 2 dias. Fala, Léo. Ele andava com uma bolsa, né? Então, eu começo a dizer, Léo, que isso é uma mitada. Agora, eu chamo a atenção numa coisa que sempre falei que é muito importante. Você precisa analisar o discurso do Bolsonaro a partir da realidade do Bolsonaro. Você não pode isolar o Bolsonaro do contexto do Bolsonaro. E qual que é o contexto do Bolsonaro? É exatamente o contexto que se liga à escola que nega o aquecimento global, é o contexto que se liga à visão do próprio governo militar de que qualquer imposição de preservação ambiental era uma imposição utilizada para evitar o crescimento dos países subdesenvolvidos. Essa corrente existiu, essa corrente continua existindo, e dentro dessa corrente existem as pessoas que acreditam que, olha, não tem destruição ambiental porque o meio ambiente se regenera. Essas pessoas não acreditam nem no aquecimento global, elas acham que o aquecimento que a gente tem hoje não tem nada a ver com a poluição, é um caso cíclico. Essas pessoas defendem isso com unhas e dentes. É lógico que tem os terraplanistas que tiram fotos com gelo na mão e falam que não existe aquecimento global porque viram gelo, mas eu estou falando de cientistas. Existe uma corrente científica que acha que o aquecimento global ele é oriundo de um ciclo que a própria Terra tem, e esse ciclo ele traz aquecimento num determinado momento e depois a Terra voltaria ao normal. Essas pessoas acreditam no poder de depuração do planeta. Eles acreditam que depois de um período de crescimento desenfreado, você para de poluir e o planeta regenera. Por que é importante falar sobre essa corrente? Porque no momento que o Bolsonaro dá a mitada e produz um meme falando que só é possível desenvolvimento sem poluição, o desenvolvimento com preservação só é possível a partir do momento que você passa a usar o banheiro um dia sim, um dia não. Dentro da esquerda, dentro da nossa bolha, isso é uma coisa que obviamente soa como uma resposta de uma criança. Mas vamos lembrar do contexto do Bolsonaro. Bolsonaro produz memes para pessoas que gostam das mitadas. Dentro desse círculo do Bolsonaro, que já foi muito bem instruído de que não existe aquecimento global, já foi muito bem instruído de que os comunistas tentam evitar que o Brasil se desenvolva com imposições ambientais, dentro desse ciclo o Bolsonaro deu a mitada perfeita. Porque o que o Bolsonaro respondeu para nós? Olha, eu sou um cara infantil, incapaz de dialogar a nível do cargo que eu ocupo. Isso foi o que o Bolsonaro falou com a nossa bolha. O que o Bolsonaro falou com seus seguidores? Eu tirei um jornalista babaca que não entende que nós precisamos destruir o meio ambiente, porque senão a gente não vai poder ter um crescimento econômico. Pasmem, isso funciona. Por quê? Antes mesmo do Bolsonaro ser presidente, o MBL já estava defendendo agrotóxicos. Antes mesmo do Bolsonaro ser presidente, os grupos de direita já estavam financiando a defesa do fim da reserva ecológica, já estavam defendendo a ideia da destruição do meio ambiente para gerar produtividade. Então, para eles, o que o Bolsonaro fez não foi uma coisa esdrúxula, foi simplesmente responder o jornalista da forma que o jornalista merece ouvir. Por que essa conclusão é muito importante? Porque nós não vamos mudar a cabeça do eleitor do Bolsonaro fazendo críticas do tipo, Bolsonaro fala uma coisa idiota. Bolsonaro, para eles, isso é a resposta ideal. É importante a gente ter consciência disso. Por isso que a gente tem que se aproximar do eleitor do Bolsonaro, mostrando como o eleitor do Bolsonaro perde, e não como o Bolsonaro erra. Porque lembre-se, para o eleitor do Bolsonaro, o Bolsonaro nunca erra. Léo, deixa eu passar aqui agora. Vou passar aqui, tá, Daphne? Tem muito superchat. Flávia Jesus mandando, Sônia Nogueira dizendo: muito assustado em ver a destruição do país e o povo adormecido. As manifestações são pontuais, precisam ser amplas, estamos sendo governados por destruidores. De fato, é assustador. Raquel Dias dizendo: Bozo é Calígula, usava as mesmas idiotices. Obrigado, Raquel. Bibi Namastê aqui também. Hussein, favor colocar programação da TV no site. A gente está colocando todos os dias. Valéria Dalegrave, precisamos falar sobre privacidade hackeada. Vamos tentar fazer nesse fim de semana. Me manda um zap que a gente faz. A tentativa de transferir Lula pode ter sido para... Que pergunta, né? Será que a tentativa de transferir Lula foi para transferir o protagonismo de Moro para Dória,
que seria o novo queridinho da direita global. Se foi essa a ideia, Valéria, deu errado, né? Porque o Dória saiu muito queimado da fala que ele teve. A Miriam está dizendo, avisem a companheira do Canadá, Facebook, a página no Facebook, né? Defend Democracy em Brasil, é só você entrar nessa página, que você já faz parte do grupo, e a gente vai ter uma pessoa do Canadá falando conosco também. Flor participando aqui também, obrigado. Valéria dizendo, o poder das instituições em manipular eleições e o governo vem da grande mídia, que dá uma aparência de normalidade às ações ilícitas das mesmas. Wellington dizendo Lula livre, Lita dizendo que jornadas de junho explicam o início do golpe, concordo plenamente. Janina, Miriam, conta comigo, fala do Canadá. Acho que é isso, né? Acho que a gente já passou por todos aqui. Léos, queridos, Daphne, show, obrigado por existirem através da 247, proporcionarem um espaço. Eu vou abrir aqui para vocês, para a gente conseguir passar por todos os temas, o Gilmar Mendes, e tem a ver também com a percepção que o mundo passa a ter do golpe no Brasil, né? Gilmar deu uma entrevista, ele fala muito, dá muita entrevista e falou, afirmou que a Vaza Jato enfraquece a condenação de Lula, diz que a anulação não é mais uma possibilidade distante. Ele diz, a mim me parece que o efeito das mensagens vazadas já é deslegitimador dessas sentenças, ou seja, está dizendo que a sentença do Lula tem que ser anulada. Se tem que ser anulada a sentença do Lula, tem que ser anulada também a suspensão dos direitos políticos do Lula, obviamente, né? E aí ele fala, quando a gente vai para o exterior, as pessoas perguntam, como é que vocês fizeram isso, né? O Gilmar sabe, né? O Gilmar impediu o Lula de ser ministro da Dilma, ele participou, né? Ele achava que era uma coisa que poderia ser, ele deu declarações dizendo, não, veja bem, o impeachment do Itamar foi bom, depois veio o Plano Real, eu me lembro exatamente dessa entrevista, mas o Gilmar está preocupado com a imagem dos brasileiros fora do Brasil, porque o Brasil realmente virou o mico do mundo, né? Como é que o Brasil põe o pior presidente, o pior político da história no poder e pega o melhor de todos e coloca na cadeia, né? Quero que vocês interpretem essa fala do Gilmar Mendes. Quem vai começar? Quer que eu comece? Pode ser. Eu acho que está claro agora que o Gilmar Mendes está o grande inimigo, um dos grandes inimigos da Lava Jato, né? Quando a gente leu também que na Vaza Jato, que o Deltan queria pegar o Gilmar, né? E o Gilmar foi o que ele foi todos esses anos, sem ser incomodado, né? E que nesse processo da Lava Jato, o Deltan queria incriminar o Gilmar, queria abrir uma investigação contra o Gilmar, agora o Gilmar está batendo na Lava Jato e eu acho isso muito bom para a esquerda e essa declaração dele agora em relação ao Lula mostra aí uma mudança de eixo, né? Um fortalecimento da esquerda, mesmo o Gilmar historicamente tendo sido aliado do PSDB, mostra aí que a coisa pode virar, a gente ainda pode ter uma virada aí nessa situação que a gente se enfiou. Não sei o que os meninos acham. Só queria fazer aqui, antes de passar para vocês, o Walter Rodner deu uma denominação diferente para o pessoal que segue o Bolsonaro, são os cocomínios. Eu achei genial isso, né? Quem vai agora? Opa. Bom, eu digo, né, o ponto de vista que eu tenho é que nesse momento ninguém quer se associar a essa podridão. É lógico que o Gilmar vem de um histórico de defesa do liberalismo, e quando eu penso no Gilmar, eu penso em um grande jogador. O Gilmar provavelmente se posicionou contra a Dilma porque provavelmente ele não estava tendo benefícios durante o governo da Dilma, até porque os governos progressistas, eles estavam redistribuindo muito renda, e o Gilmar, como um grande empresário da área de educação, universidades, essas coisas, ele obviamente sente uma certa concorrência, principalmente das universidades federais. Eu vejo o interesse pessoal do Gilmar Mendes nesse momento, porque, olha, o que adianta o camarada ser escritor de livros de direito, ter universidades de direito, num país onde o direito não existe mais? O que adianta o Gilmar Mendes ser ministro do STF num país onde procuradores podem simplesmente chantagear ministros do STF? O Gilmar perdeu tudo. O Gilmar perdeu a expectativa de altos ganhos, porque com o encolhimento da economia, obviamente, as atividades paralelas dele começam a ganhar menos. O Gilmar perdeu
a oportunidade de ser ministro do STF, porque a partir do momento que você tem uma célula cancerígena no Ministério Público que utiliza influência na imprensa para chantagear os ministros podem até ter cargo de ministro, mas eles não têm a palavra final sobre a decisão, porque eles morrem de medo. Então, o que eu vejo no Gilmar é uma pessoa defendendo seus próprios interesses. E se tem uma coisa que os empresários brasileiros, as autoridades brasileiras deveriam fazer nesse momento, é o mesmo. Olha, se o brasileiro parar de pensar com a emoção estúpida de que precisa continuar defendendo o Bolsonaro para não dar o braço a torcer, e o brasileiro começar a pensar em si, olha, o Bolsonaro cai para 1% de aprovação, porque o Bolsonaro não beneficia 1% do povo mais do que os governos anteriores. Então, hoje, apoiar a queda do Bolsonaro, apoiar o fim da Lava Jato, é uma questão de pensamento lógico. Qualquer pessoa que se posicione dentro do contexto atual e faça uma análise da própria realidade no contexto anterior, vai perceber que estava muito melhor antes. Muito melhor para o Gilmar Mendes, muito melhor até para o Bolsonaro, que antes não tinha que lidar com tantos conflitos. Então, qualquer um, eu imagino que até o Bolsonaro, se ele pudesse voltar para o contexto anterior, em que ele era um mito e não um mico, e pausar naquele contexto, ele faria isso. Só que não dá mais. Ele foi promovido a mico e agora vai ter que viver com isso para o resto da vida. O Gilmar tenta se salvar. O Gilmar tenta salvar a economia e o Gilmar tenta chamar a atenção dos empresários. Olha, tirem a emoção do meio e usem a razão. Tá dando errado. Essa brincadeira já foi longe demais, já deu prejuízo demais, vamos pular fora disso. Então são pessoas que simplesmente utilizam a própria cognição e o próprio egoísmo e chegam à conclusão que, por mais que eu tenha conseguido derrubar a Dilma, por mais que eu tenha conseguido tirar o PT do poder, agora eu tô na merda. Aí imagino eu, que é simplesmente o egoísmo dele que mostra para ele que antes estava melhor. Zé. E assim, a distinção que eu acho que a gente tem que fazer é que, assim, não confundir o neoliberalismo com a burrice, né? Eles podem, em algum momento, se aliar, e eu acho que esse foi o caso do Bolsonaro. Não é a burrice do Bolsonaro, que eu não acho que o Bolsonaro seja burro. Eu acho que ele joga para uma plateia burra, né? Então, nesse sentido, o cara pode ser neoliberal e ter um mínimo de valor de civilização. E eu acho que essa é a questão do Gilmar, porque a Lava Jato se transformou numa operação fascista, de aniquilamento do adversário. E o verdadeiro neoliberal, o que ele faz? Ele fragmenta, ele segmenta os diferentes setores da sociedade, ele opera na diferença até para transformar essa diferença em nicho de mercado, né? Tem para todo mundo. O fascista não, ele tem um desejo profundo de aniquilar a diferença, e aí eu vou numa coisa que você falou, por conta de dois sentimentos, de raiva e de medo, principalmente medo. O medo é o motor de uma ideologia totalitária, né? Então eu acho que o Gilmar ele está tentando preservar o pouco que ainda resta de república, que é muito pouco, por sinal. Meninos, eu vou dar uma lidinha aqui antes de passar para o outro assunto no Superchat. Peraí, que agora eu me perdi aqui. A Raquel Dias, já falei que Bozo Calígula usava as mesmas idiotices, acho que o Léo já leu isso, né? Vamos lá, peraí. O Edilberto Teixeira mandou: impensável, o mau caráter pastor deformado no seu culto ao dinheiro, ambos deformados no espírito, prende inocentes. E a Raquel Dias dizendo: Atushi, te adoro, sempre leio o chat, carinho para você. Então, obrigada, gente, pelos superchats aqui, espero ter lido todos até agora. Vamos falar agora... o Léo chegou. Léo. Olha, aconteceu uma coisa fantástica aqui agora. Isso aqui vai ser manchete do 247 nesse instante. É inacreditável, viu? Olha isso aqui. E é um sinal de que as coisas podem estar virando. Notícia agora, não é tão recente, mas é importante. Eu não vi no 247, estamos atrasados. Aqui, ó, avaliação negativa de Bolsonaro vai de 38% para... quer dizer, oscila para 38%, né? Agora, 62% são contra filho e embaixada nos Estados Unidos. Ele está insistindo do Bozo, embaixador, contra 62% dos brasileiros. E é uma decisão
que o torna ainda mais impopular. Eu vou passar para vocês comentarem isso, depois eu tenho uma informação para emendar com o que o Gilmar Mendes falou. Mas eu queria que vocês falassem só sobre essa questão dessa pesquisa, 62% contra Eduardo Bolsonaro, embaixador, e 38% já rejeitando o Bolsonaro, né? Rapidamente, só para a gente depois pular para outro assunto que é muito importante. Vocês, Léo, começa aí, você é mais empolgado. Sim, Léo, eu sou realmente mais empolgado, mas eu estou convivendo aqui com um problema de internet aqui e eu peguei pouquinho do que você falou, mas deu para entender essa mudança na aprovação do Bolsonaro, na aprovação pública do Bolsonaro, principalmente nessa questão do filho ser embaixador. Isso porque o Bolsonaro ele chegou ao poder exatamente propondo uma luta contra a boquinha, propondo uma luta contra a velha política. E o Bolsonaro, ele não está lutando contra a velha política. O Bolsonaro, ele está fazendo aquilo que é exatamente a contextualização da velha política. Ele está fazendo, inclusive, coisas que a velha política não fazia. Agora, o que é muito importante nesse momento? Quando a gente vê a modificação da percepção pública a respeito do Bolsonaro, a gente consegue perceber se a gente está trabalhando corretamente ou não, e a gente consegue perceber qual a expectativa do povo brasileiro para um governo. 38% de pessoas que acham o governo Bolsonaro péssimo ou ruim, para mim, não é um dado interessante. Apesar de que a gente precisa concordar que realmente o Bolsonaro tem derretido, a pergunta que eu faço nesse momento é: quer dizer que apenas 38% das pessoas perceberam que ele não fez nada pela economia, que ele está destruindo a educação e destruindo a saúde? Acreditar que só 38% da população brasileira tenham qualquer tipo de interesse no crescimento da saúde, da educação, da economia, e é uma coisa muito estranha, o que significa que está faltando uma estratégia para a gente chegar no resto dos brasileiros. É muito pouco, né, Léo? O que o brasileiro fez até hoje, Léo, o que o Bolsonaro fez até hoje é suficiente para ele ter 90% de péssimo. Não, claro, eu errei, na verdade. Quando eu vi a notícia, eu achava que a avaliação negativa tinha pulado de 38 para 62, mas são duas coisas diferentes. Ela foi de 35 para 38 e 62 são contra Dudu Bozo, embaixador. Então o assunto nem é tão importante assim. É importante se você fizer uma leitura dessa entrevista a partir do povo brasileiro. Imagina o seguinte, imagina você votou no Bolsonaro depois de 3 anos numa luta de defesa do Bolsonaro, aquele desespero extremo de falar mal do Lula, então chega o entrevistador. Você não consegue, naquele momento, realmente confessar que o Bolsonaro tá uma merda. Então você continua naquela, eu não dou meu braço a torcer. Mas eu acredito que a resposta real para aqueles que consideram o Bolsonaro ruim ou péssimo pode ser extraída desses 62%, porque nos 38% existe uma redução advinda da psicologia do brasileiro que não pode assumir que errou. Então o cara fala, não, Bolsonaro tá bom demais, porque ele votou no Bolsonaro, ele não quer assumir que o Bolsonaro não tá fazendo um bom governo. Mas espera aí, você não consegue assumir que o Bolsonaro é ruim ou péssimo, mas ao mesmo tempo você consegue falar que o Bolsonaro não está correto nessa atitude. Se a gente trouxesse, Léo, todas as atitudes do Bolsonaro desde o início do seu governo até hoje, provavelmente o resultado seria esse. 62% de pessoas não aprovariam nenhuma das atitudes do Bolsonaro desde o início do seu governo até hoje. A pergunta básica é: se 62% do povo brasileiro não aprova o governo Bolsonaro, por que só 38% considera Bolsonaro ruim ou péssimo? Então é bom extrair que aí tem as pessoas que não querem dar o braço a torcer. A resposta do ruim ou péssimo real são os 62% que discordam do Bolsominion, né, do Bolsokid embaixador. Ô, Léo, o pessoal tá chamando ele de Coconaro, tá? Agora, olha só, eu já mudei de assunto para trazer o assunto mais quente, que eu acho que vai gerar mais polêmica nessa live, que é esse aqui, né? Parece um assunto bobo, banal, não tão importante assim, mas ele é fundamental, porque no bloco anterior a gente estava dizendo o seguinte: o quê? Que o Gilmar Mendes está dizendo que a anulação da condenação do Lula está no horizonte. Aí vem a Gleisi hoje e fala:
o candidato do PT em 2022 deve ser Lula. Se ela já está dizendo que o candidato em 2022 deve ser Lula, significa dizer que o candidato não deve ser o Fernando Haddad. A Gleisi disputará a presidência do PT contra o Fernando Haddad. Então, é um negócio que vai incendiar muita gente, né? Lula deve ser candidato, o PT tem que mudar, tem que ser o Haddad, não tem que ser o Haddad, tem que voltar para o Lula. Então, a Gleisi não só é candidata à presidência do PT, mas também defende Lula candidato. E aí eu já vou passar a bola para o Uchoa, né, que fala lá do Maranhão, terra de Flávio Dino, Lula, eu confio. E aí? E essa polêmica lançada pela Gleisi agora? Agora o negócio realmente vai ferver dentro do PT. Esse é o melhor dos mundos, né? Você ficar dividido entre Flávio Dino, Fernando Haddad e Lula. Isso é um sonho. Isso é um sonho. Agora, eu acho que, claro, o Lula tem uma simbologia, né? É o maior líder político do país, mas eu penso que talvez até o próprio Lula ache que seja importante também você criar quadros políticos de destaque, porque o Lula a gente gostaria, mas ele não é para a vida eterna, né? Eu acredito que é legítimo que ele se candidate em 2022, se assim for o desejo dele, mas acho que talvez é algo que não pode vir de fora, tem que ser um desejo dele. Para começar, tem que ser um desejo dele, não pode sempre estar de fora. Só para emendar sobre o que o Estopa estava falando, né, discursivamente falando, o Léo Estopa, o Bolsonaro ele é um laboratório de atrocidades discursivas. Eu explico, né, sobre os índices de popularidade dele. Ele fala uma atrocidade e vê se cola. E se cola, leva-se adiante. Ele é um teste, por exemplo, para um sujeito igualmente fascista como Dória executar. O Bolsonaro é o boi de piranha que joga um discurso absurdo e se colar, todo mundo usa. Se não colar, critica ele, acabou, o pessoal se descola. Eu tenho visto muito disso nos movimentos discursivos do Bolsonaro. Trabalhar com o absurdo para ver até onde o imaginário popular aceita a monstruosidade, o fascismo, para incorporar nas suas práticas. Não, legal, Zé. Achei importante, mas achei que você ficou meio em cima do muro nessa questão de Lula. Fiquei. O Lula, só para fazer emenda, o Lula é uma pessoa queridíssima, inclusive a tese de doutorado que vai ser defendida agora em novembro é dedicada a ele, a dedicatória é para ele, mas eu compreendo também a nossa necessidade de pensar uma política de esquerda que passe por novas lideranças. Isso não significa negar o Lula, pelo amor de Deus, né? O maior líder político do Brasil. Mas eu acho que a gente tem, e o PT, durante muito tempo, eu fui da juventude petista, e acho que falta um pouco a gente ter essa coisa que o PCdoB tem, por exemplo, de incentivar a juventude, né? De jogar a juventude no protagonismo político. Daphne, e aí, Lula 2022? Sem dúvida, mas sem piscar de olhos. Eu só quero concordar aí com o Zé, porque ele estava falando que o Bolsonaro avança e vai até onde deixam, e a gente tem deixado ele avançar. Concordo com vocês, ele lança o absurdo, e se ninguém fala nada, o absurdo fica normal, vira normal, mas em relação a essa polêmica aí que a Gleisi lançou, eu sou Gleisi desde criancinha, tá? Sou Lula desde criancinha, inclusive vocês sabem muito bem que, ao meu ver, o PT errou quando retirou a candidatura do Lula, mesmo com todos os argumentos que vocês vão me lançar aqui, não dava mais, tinha que ter uma alternativa, eu acho que ali, de qualquer forma, o Haddad não deixariam o Haddad ganhar, e a gente perdeu a oportunidade de mostrar para o mundo que essa eleição foi uma eleição fraudada, no sentido que tiraram a pessoa em que o povo queria votar. E agora o povo continua querendo votar no Lula. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha chefe, e ela disse que nunca votou no Lula, mas que agora, se Lula saísse da cadeia, ela votaria no Lula. Eu achei impressionante essa fala dela, e eu acho que é muito importante essa posição da Gleisi, porque espero que ela ganhe a presidência do PT, eu estou com ela, acho que ela o tempo todo ela defendeu o Lula livre, que para mim é a principal, assim, a espinha dorsal do golpe é o Lula na cadeia. Então, a espinha dorsal da nossa democracia está presa lá. Se a gente não soltar Lula e Lula não for candidato a presidente, a gente não está numa democracia. Eu acho que é muito sério isso, e a coisa mais importante é a gente brigar pela libertação do Lula. Bom, Jane Machado...
Jane Machado dizendo, gente, não vamos aguentar até 2022. Betânia, podem matar 1 ou 3 rosas, mas ninguém pode deter a primavera. Fernanda, em 2022 sou Lula se ele quiser. Se escolher aproveitar sua vida, novo amor, família, seu PT, dedicando-se ao trabalho de base junto ao povo, apoio com a mesma alegria, pois Lula merece ser feliz. Edilberto, Lula, um só que tem amor cobre uma multidão de pecado, diz ele. Léo Estopa, você... Não, Nívia, aqui ó, Nívia mandando uma mensagem. Mais amor e menos calculismo. A esquerda precisa exercitar mais amor, fazer o certo porque é o certo. Bolsonaro é uma catarse do povo brasileiro. Exatamente. Obrigado, Nívia, pelo comentário. Né? Léo Estopa, e agora? E você? Como é que você fica nessa... Léo, eu já vou começar falando que eu não concordo com essa polêmica trazida pela Glaze, e exatamente para dar condições de eu tomar bastante xingo aqui, eu vou esquentar um pouco com o que a Daphne falou, que eu vou contextualizar um pouquinho o que a Daphne falou e depois eu volto na Glaze, que aí dá tempo do pessoal me xingar. Olha, o que aconteceu nas eleições, se o eleitor do Bolsonaro ainda não entendeu, pode ser contextualizado de uma forma muito simples. Você imagina que é final da Copa do Mundo de futebol lá na Argentina. A final vai ser disputada entre Brasil e Argentina. Só que o técnico da seleção da Argentina é muito amigo do juiz e ele manda o juiz dar uma ordem de prisão para os jogadores brasileiros. Então os jogadores brasileiros são presos. E aí o Brasil tem que jogar com time reserva. Ele é, obviamente, derrotado pela Argentina. E a pergunta básica é, a taça da Argentina foi merecida? Foi fraude ou não foi fraude? É claro que foi fraude. Se você tira aquela pessoa que tinha o maior potencial, ou seja, você tira o melhor jogador do time da esquerda e coloca na cadeia para beneficiar o time da direita, você fraudou o processo eleitoral e ninguém, em sã consciência, aceitaria uma vitória da Argentina se ela tivesse usado o poder judiciário argentino para prender os jogadores do time brasileiro para o Brasil jogar com o time reserva. É muito simples. Agora, por que eu falei que eu não concordo com essa polêmica da Glaze? Essa polêmica da Glaze traz coisas implícitas que me incomodam muito. A primeira delas é uma aceitação de que as eleições foram fraudadas e a gente vai segurar o Bolsonaro até 2018. Ainda que a gente não consiga anular o processo eleitoral, eu acho que a Glaze não pode mostrar essa fraqueza. Ela tem que ser clara. A gente precisa deixar bem claro que as eleições foram fraudadas. Eu sinto o cheiro de não lutar pela Dilma nesse momento. Sim, eu sinto o mesmo evento repetindo. O PT simplesmente chegou à conclusão que deixa para lá, vamos tentar antecipar as eleições, se não, vamos tentar em 2018 que tudo vai dar certo. Não. Eu acho que o discurso tem que ser muito claro. Se o Lula é um preso político e as eleições foram fraudadas, até o último segundo é preciso tentar anular essas eleições, porque anular as eleições mostra que nós tivemos uma grande fraude no Brasil. Se a gente consegue pressionar pela anulação das eleições, a gente consegue mostrar que muita coisa está errada, inclusive as privatizações, até mesmo a reforma da Previdência. Então, a gente não pode assumir essa ideia de que a gente não vai conseguir mostrar para o povo que as eleições foram fraudadas. Então, tudo bem, o Lula pode ser candidato à reeleição em 2022, porque as eleições precisam ser antecipadas. A eleição foi fraudada. É essa a leitura que eu faço da mensagem da Glaze. Eu concordo demais com o Lula ser o candidato, eu só não concordo em esperar até 2022. Esperar até 2022 é assinar embaixo da ideia de que tudo correu corretamente. Não correu corretamente. As coisas foram fraudadas. Se as coisas foram fraudadas, primeiro você luta contra a fraude, mesmo que você seja derrotado na luta contra a fraude. Depois você tenta outra alternativa. Senão a gente acaba repetindo o erro de 2018. Né? Fomos deixando para lá, o Rui foi avisando, no final das contas aconteceu isso que a Daphne falou. No lugar de simplesmente sair fora do processo eleitoral, a esquerda tentou lançar 500 candidatos, porque no lugar de mostrar para o resto do mundo uma fraude eleitoral, a esquerda queria a boquinha. Me desculpem, eu sei que tem muita gente me xingando, faz parte, mas é preciso ter esse radical crítico aqui que não tem dó de criticar quando acha que está errado. Ô, Léo, você realmente é o gênio da argumentação. As pessoas começaram assim, olha, quando você começou a falar, chegou um comentário, Léo, sinta-se xingado. Você já estava sendo xingado. Aí ele termina de falar, pô, o Léo é o cara realmente ele dá nó em pingo d'água. É muito louco que esse cara, o que o Léo Estopa tem feito aqui. A Maria de Lourdes está dizendo, Lula 2022 não exclui o fora Bozo.
Vou passar para vocês fazerem seus encerramentos. Daqui a pouco tem um Boa Noite 247. Precisamos ouvir o Paulo, o Alex, a Daiane. A Gisele está chegando semana que vem, cheia de novidades da China também. Mas então passo para os nossos queridos. Léo, antes de passar para todo mundo, diz que a Gisele está chegando com alguma coisa que vai baixar a sua pressão, né, Léo? Ah, é verdade. E ela nem sabe, mas ela nem sabe, né? Ela nem sabe dos meus planos, Léo. Aqui, ó. O Silvio Lopes está dizendo, super, Léo, isso aí. O Shoa e Daphne para a gente ir encerrando o Léo ao Quadrado de hoje especial. Daphne. Eu primeiro? Primeiras damas? O Shoa quer ter a última palavra. Olha só que legal. Bom, primeiro eu queria agradecer aí a vocês todos de me permitirem aqui estar falando. Eu acho que a palavra é muito importante nessa hora, esse espaço é muito importante para a gente. Segundo, eu acho realmente, eu queria terminar, foi muito bom você terminar com esse assunto, Léo, da Glaze. Eu acho que a gente passou esse tempo todinho aqui tentando, como o Estopa falou, dar uma cara de democracia para o que aconteceu desde a queda da Dilma, e a gente não conseguiu, né? Quer dizer, a direita tentou dar uma cara de democracia, a gente ajudou nessa construção, né? E agora, com esses vazamentos, a gente está vendo aí, com essa declaração do Toffoli, então, a gente vê que nenhum momento o nosso voto, nenhum momento, inclusive essa que você mencionou aí, eu duvido muito dessas pesquisas, gostaria de fazer aqui um apelo para a gente fazer uma pesquisa com o Vox Populi, para a gente saber realmente em que pé anda a situação do Bolsonaro, mas eu acho que a gente tem que continuar na luta, dia 13 está aí, vamos todos às ruas, vamos em frente, não vamos aceitar mais, e fica como lição, não adianta a gente querer participar do que a direita impõe para a gente tem que pautar agora o nosso contra-ataque. Muito obrigada e boa noite. Valeu, Daphne. E você, Zé? Bom, eu queria primeiro agradecer, né, porque eu saí de um lado da telinha e fui para o outro agora, e essa que é a grande sacada de uma pós-TV, como o Mauro Lopes fala, né? Agradecer a oportunidade de convocar as pessoas, conclamar, tá? Conclamar as pessoas a estarem nas ruas no dia 13, né? As universidades, por duas oportunidades, nós fomos às ruas defender o ensino público gratuito de qualidade. Nós estamos sob ataque, não é qualquer ataque, é um ataque de quem quer acabar com todo o foco do conhecimento que pode esclarecer o povo e que pode resolver essa doença que nós estamos vivendo. Nós estamos, como dizia o artigo do País, estamos doentes de Brasil. E é nas universidades que podemos fabricar medicamentos efetivamente ou no sentido metafórico para essa doença que nós estamos vivendo. Queria muito agradecer, foi um prazer dividir esse momento com você, Daphne, com você, Léo, vocês dois, o Estopa, que eu sou super fã, não vou para a cama sem assistir o Estopa. Ih, caramba, tá vendo, Estopa? Você é famoso. O Estopa, uma vez eu fui pro Maranhão, ele dá autógrafo aí no Maranhão, impressionante. É o Jô Soares da esquerda, cara. É o Jô Soares do campo progressista. Vamos fazer um 11h30 com o Estopa. Deixa eu só ler mais comentários aqui, ó. Tema dizendo: Lula é o vértice da luta política em curso no país. Glaze vocaliza esse fato. Se houver eleição e vivo for, Lula é sim nosso candidato. Léo Estopa estava brocando até então, agora não está mais brocando. E a Reginalíssima dizendo: anula STF as eleições, anula STF e Lula livre. Gente, muito obrigado. Léo, dá um alô aí final e a gente fecha aqui a transmissão. Sim, Léo. Pessoal, muito obrigado, então. Queria lembrar vocês da importância de se inscrever nos canais progressistas. Então, se você ainda não é inscrito aí na TV 247, faça a sua inscrição. Você pode também ser membro do canal, não se esqueça disso. E não se esqueça de dar um pulinho no canal Leonardo Estopa também, se inscrever no meu humilde canal, onde eu faço todos os dias o Léo Estopa às 10h30. Então, muito obrigado, Daphne, muito obrigado, Show, muito obrigado, Léo. E a gente volta na segunda, né, Léo? Ou então, se o Bolsonaro nos agraciar com mais uma grande bomba, o STF nos agraciar com uma grande bomba, a gente faz aquele Léo ao quadrado extraordinário.
Então, já vai ter amanhã ou domingo, quando o Léo oferece assim, já está convocado. Então amanhã você vai ter que fazer de alguma maneira. Gente, vamos marcar. Valeu. O brasileiro faz cocô só uma vez a cada 2 dias, mas o Bolsonaro faz 3 vezes ao dia, né? É normal. Exatamente. Valeu, gente. Abração a todos. Obrigado. Abraço, Lula livre. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não acontece. Aqui no Brasil a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso